Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o segundo bimestre. Para o segundo bimestre, nós vamos estudar os átomos e o seu equilíbrio, né? A sua tendência a ser igual aos gases nobres, porque essa é a meta dos átomos, né? Eles querem seguir os gases nobres, aqui, ó, de verdinho, aqui, ó, tá vendo? Porque os gases nobres, eles têm, vamos dar um zoom. Vamos dar um zoomzinho, ó, tá vendo aqui, ó? Eles têm as camadas completas, ó. Tem os dois átomos, aqui 28, 288, 28, 18, 8. Então, assim, eles conseguem o quê? Completar as suas camadas, ok? E não depender de outro elemento químico para ficar estável. Então, os elementos químicos, eles têm essa mania de querer ficar igual aos gases nobres, tá? Para que eles fiquem estáveis, para que eles tenham a última camada deles com 8 elétrons, né, se possível. Então, eles fazem de tudo para que isso aconteça. Nós vamos trabalhar com os elementos aqui, ó, os enseres de transição, que são esses aqui do meio, tá vendo? Os de transição são esses, e essas duas linhas aqui de baixo, ok? Com o restante, nós vamos trabalhar com esses tipos de elementos químicos. Então, voltando aqui na apostila, não sei, acho que vai demorar um tiquinho ainda para vocês receberem, tá? Então, eu vou mandar fotos no grupo para vocês não perderem o rumo, ok? Para vocês lerem depois. Então, por que os átomos, olha só, se ligam, né? Na natureza, os átomos dos elementos químicos, deixa eu pegar aqui o anotadorzinho, aqui, não são encontrados isolados na natureza. É muito raro a gente encontrar um elemento químico na natureza, ele sozinho, ele sempre está ligado com outro elemento químico. Os únicos que a gente consegue encontrar livrinhos de boa são os gases nobres. Então, eles são os na nobreza, né? Então, eles querem ser iguais aos gases nobres. E para entender como os átomos se unem e formam uma grande diversidade de substâncias, é preciso saber que a união entre eles ocorre para que consigam adquirir estabilidade. Está relacionada com o número de elétrons existente na camada mais externa, na camada de valência. Vamos voltar um pouquinho. O que é a camada de valência? É a última camada do meu átomo na eletrosfera. Lembrando, hein? Então, camada de valência vai ser a última camada que o meu átomo possui. Se ele tiver 3 camadas, K, L e M. A camada M vai ser a camada de valência, tá? Entre os elementos da tabela periódica, os gases nobres, que fazem parte do grupo 18, apresentam a última camada completa. Essa sombra aqui, ó, é da minha filha, tá? Eu desfoquei o fundo para isso mesmo. Então, olha lá, eles apresentam a última camada completa aqui, ó, olha só. Camada L, ó, a M, a N, a O, a P aqui. Então, eles apresentam todas as camadas, olha lá, com 8 elétrons na última camada, ou seja, eles possuem a camada completa. E eles são estáveis. E essa é o que os outros elementos químicos querem ter, querem fazer, ficar estáveis. A fim de adquirir essas condições, os átomos dos demais elementos químicos devem completar na última camada 8 elétrons, a não ser o hélio, aqui no caso que ele tem 2 elétrons, né? E o hidrogênio, que ele vai ficar estável quando ele ganha um outro elétron, mas isso daí a gente vai ver um pouquinho para frente. Atenção, os átomos dos elementos químicos atingem a estabilidade quando sua camada de valência apresenta estrutura eletrônica similar à de um gás nobre. Quem são os gases nobres? Olha só, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio.
Esses gases aqui são os modelos para os outros elementos químicos que querem ser igual a eles, né? Eles querem o quê? Ter estabilidade, ter 8 elétrons na última camada deles, na camada de valência. Com o objetivo de completar a camada de valência, os elementos químicos vão ligar entre si. Aí eles vão fazer as famosas ligações químicas, que pode ser a ligação covalente e a ligação iônica, tá? Em relação direta entre a estrutura eletrônica e a formação da ligação química, ficou conhecida como regra de octeto, sendo a primeira tentativa bem-sucedida de explicar como os átomos se ligavam. Então, o que é essa regra aqui? É que os átomos tenham 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência. As ligações químicas, apesar de serem conhecidos pouco mais de 100 elementos químicos, 118, há um grande número de substâncias ao nosso redor, né? A gente tem lá os elementos aqui, ó, da tabela periódica, certo? Quando eles se ligam entre si, a gente tem o quê? Milhões de substâncias, né? Vários e vários e vários, põe vários aí, tá? De substâncias que a gente vai ter no nosso dia a dia. E aqui, olha só. Eu ainda apanho, gente, aqui para fazer esses vídeos, tá? Tá bom. Olha aqui, a sacarose, tá? Olha só, ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, professora, mas não, gás, o hidrogênio, o oxigênio? Sim, mas quando eles entram em contato entre si, juntamente com o carbono, olha só, ele vai formar quem? Olha aqui, o açúcar comum, tá? A sacarose. E o etanol, o álcool que a gente extrai da cana, a gente põe no carro, olha lá, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas, professora, mas carbono, hidrogênio e oxigênio não é o que forma a sacarose? Sim, são os mesmos elementos químicos, com combinações de quantidades diferentes. Então, olha como o universo químico é legal, é misterioso, né? Quem for seguir esse caminho de estudo, nessa profissão, tem que ser muito curioso e gostar muito de fazer alguns cálculozinhos também, viu, pessoal? Então, olha só. São substâncias formadas, olha lá, pelo mesmo elemento químico. O que diferencia uma da outra é a quantidade deles e a disposição do átomo. Olha aqui a sacarose. Olha como os elementos químicos estão dispostos um do lado do outro. Olha o etanol agora. Olha aqui, parece uma gradinha, né? Então, a forma com que esses elementos químicos estão dispostos, estão ligados entre si, é o que ele me forma outras coisas. Quer ver outra coisa também que é formada pela mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes? O grafite do seu lápis e o diamante caríssimo que a gente ostenta às vezes num anel, né? Eles são formados pelo mesmo elemento químico que é o carbono, porém, o jeito com que esse carbono se arranja, se organiza é diferente no grafite quanto no diamante. Então, são o mesmo elemento químico que formam coisas completamente diferentes. Então, aqui a gente vai ter a ligação iônica e a ligação covalente, que eu vou deixar para falar em outros vídeos, ok? Para vocês não ficarem com um vídeo muito grande. E, então, pessoal, até a próxima aula, tá? A gente se vê. Tchau, tchau.